Hoje teremos um relato tenso, sinistro e apavorante sobre lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje é mais um relato coletado muito gentilmente pelo meu adorável escrito Fernando Aparecido da Silva. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que vou repassar para vocês, seus inscritos, agora foi me passado por um motorista que presta serviço na empresa onde eu trabalho. Esse motorista se chama Dirkley Van. Segundo Dirkley Van, o relato aconteceu em 1985, numa cidade do interior de São Paulo, próximo à cidade de Lins. As pessoas envolvidas até hoje têm medo de lembrar e até comentar sobre o fato ocorrido, pois não se sabe se o tal bichão maldito já morreu ou pode ainda estar vivo e voltar. Naquela época, Milton e sua esposa Marcela faziam 2 anos de casados e foram abençoados com o nascimento do seu primeiro filho. Um menino lindo que nasceu com 2 quilos, 985 gramas. A felicidade do casal foi total, pois tanto Milton quanto a Marcela adoravam crianças e um dia, após saírem para ir ao pediatra, passaram pelo centro da cidade para fazer umas compras. A farmácia estava vazia, mas o mercado estava cheio. E Marcela então ficou com seu bebê sentada num banco da praça, esperando Milton fazer as compras. E alguns conhecidos vieram cumprimentar Marcela e ver seu lindo filho. Como o centro da cidade é pequeno e o comércio fica todo localizado numa longa avenida, Marcela ficou ali sentada, conversando. E conversa vai, conversa vem, do nada se aproximou de Marcela uma senhora muito estranha. Era uma senhora velha com roupas escuras e uma blusa preta de mangas longas, apesar do forte calor. Essa mulher parecia uma andarilha. E essa senhora estranha começou a olhar para o bebê de Marcela e disse que o bebê era lindo, muito fofo e gostoso. Marcela, como mãe, ficou contente com os elogios, e a mulher, vendo a alegria de Marcela ao ver seu filho receber os elogios, continuou fazendo muitos elogios, falando que se o menino puxasse a beleza da mãe, seria sortudo na vida, e pediu para pegar a criança um pouquinho, pois ela amava crianças. Apesar da velha senhora parecer uma andarilha, Marcela deixou a senhora pegar o seu filho, pois ela era muito simpática e risonha. Ao pegar o bebê nos braços, o bebê começou a chorar, GRP, e se contorcer de dor. Parecia que a mulher tinha espinhos nos braços e nas mãos, e o tempo todo que o bebê ficou nos braços daquela senhora estranha, o bebê não parou um segundo de chorar. O bebê não parou um segundo de chorar e se bater. A mulher falando que ele era muito lindo e pediu o bebê para Marcela, dando risada, falando que o sonho dela era ser mãe. Seu filho é muito lindo, dá ele para mim, por favor. Posso ficar com essa coisinha mais linda e gostosa para mim? Vou cuidar dele feito um príncipe. E Marcela, brincando com a velha simpática, falou: tá bom, eu vou dar ele para a senhora. Só deixa ele crescer mais, desmamar e fazer 18 aninhos, que eu dou ele para a senhora. A velha então sorriu e disse: ah, então está bem. Ele vai ser meu então. E foi aí que Milton chegou com as compras do mercado e viu seu filho chorando e se contorcendo nos braços daquela mulher estranha.
Milton não gostou nada do que viu e já foi logo colocando as sacolas no chão e pegando o seu filho dos braços da estranha senhora. E a estranha senhora não gostou nada da atitude de Milton e disse para Marcela: "Quem é este homem?" Então Marcela falou: "Esse é meu esposo, Milton." E a mulher não cumprimentou Milton não, GRP. Fechou a cara e virou para o outro lado. E Milton falou para Marcela: "Pegue as coisas e vamos embora logo." Quando estavam saindo, a estranha mulher perguntou para Marcela qual era o seu nome. E então a mãe do bebê disse que se chamava Marcela. Sendo assim, a mulher falou para Marcela: "Então trato feito, hein? Depois vou pegar o meu menininho lindo com você." Marcela sorriu e se despediu da mulher, que não fez questão de esconder que não gostou de Milton, e fechou a cara ao olhar para ele. Milton, depois de ganhar distância, entregou o bebê a Marcela e pegou as sacolas das compras e disse: "Quem é aquela velha horrorosa que estava com o nosso filho nos braços?" Marcela então contou o que aconteceu e que a senhora pediu para segurar um pouco o bebê, pois adorava crianças. Ao ouvir as palavras de sua esposa, Milton falou bravo: "Marcela, você não pode deixar qualquer um segurar o nosso filho nos braços. Aquela velha horrorosa fedia mais do que gambá. Pelo amor de Deus, como você pode deixar qualquer um pegar nosso filho no colo? E se a velha tivesse uma doença e passasse para ele?" "Nunca mais faça isso, Marcela." Marcela, só um exagero e maldade do seu esposo Milton, pois para Marcela era só uma velha senhora muito boazinha e simpática, que provavelmente era sozinha na vida e adorava criança, uma vozinha. Milton, quando olhou para trás, ainda viu a velha olhando para ele de cara feia e disse para sua esposa: "O seu problema, Marcela, é que você não vê maldade em nada e nem nas pessoas. Eu não fui com a cara dessa velha e nunca a vi aqui pelo centro da cidade. Se visse, me lembraria, ainda mais com essa catinga de gambá." A mulher tinha um cheiro ardido, meio azedo, que queimava um pouco o nariz. Uma coisa muito estranha. Aqueles dias passaram normal e Milton trabalhava à noite num depósito grande como vigia, com outro colega de trabalho. E Marcela ficava sozinha em casa, num bairro meio afastado do centro da cidade, onde na época haviam poucos vizinhos. Era um bairro novo e ainda tinha muitos loteamentos vazios. Na quadra onde Marcela morava tinha apenas 5 casas e muito mato em volta. Porém, tinha uma boa iluminação. Em uma manhã que Marcela foi à padaria buscar pão e leite num bairro vizinho, Marcela encontrou novamente a velha senhora estranha, que encontrara outro dia no centro da cidade. E assim que a velha senhora avistou Marcela, já foi logo conversando com ela, cheia de sorrisos e elogios. Marcela perguntou se aquela senhora morava por ali. E ela disse que não, que estava por ali pois tinha ido visitar uma amiga. Sendo assim, Marcela comprou suas coisas e logo voltou para casa, dizendo que tinha que preparar o café da manhã para o seu marido. Então a velha boazinha perguntou para Marcela: "Seu marido sai muito cedo para ir trabalhar?" E Marcela disse: "Não, ele trabalha durante a noite e chega de manhã em casa." E espantada, a velha falou para Marcela: "Então você fica à noite sozinha em casa com seu filho? Você não tem medo?" Marcela calmamente respondeu à velha senhora, dizendo que não. Ela não tinha medo de ficar sozinha durante a noite com seu filho. E num ato que para Marcela pareceu de muita bondade, GRP, a velha senhora disse a Marcela que ajudaria a levar as sacolas de compras de Marcela até sua casa. Mas Marcela, sabendo que o seu esposo Milton estava para chegar e que ele não gostava da velha senhora, agradeceu a boa vontade da velhinha e disse a ela que não precisava. E quando a velha se aproximou para dar um beijo no bebê, o bebê começou a gritar e chorar muito alto. E vendo a situação, Marcela se despediu da senhora e disse que tinha que ir rápido para casa. E Marcela foi embora para sua casa e percebeu
que a velha senhora a seguiu ao longe e passou bem em frente ao seu portão. Parou, olhou, riu e foi embora, enquanto Marcela espiava atrás da cortina. E Milton, quando estava chegando em casa com seu carro, viu e conheceu a velha na rua próxima de sua casa e olhou para a velha senhora, que retribuiu o olhar de volta. Mas o olhar da velha para Milton era um olhar de puro ódio e poucos amigos. Após o olhar maligno, a velha levantou a cabeça e virou a cara para o outro lado. E Milton perguntou assim que chegou em casa se aquela velha estranha tinha estado lá. E sua esposa então contou que tinha encontrado essa senhora no bairro vizinho, perto da padaria. Milton não sabia dizer o porquê de RP, mas não gostava nem um pouco daquela mulher. O dia passou bem, e quando chegou a noite, assim que Milton saiu para trabalhar com o seu carro, avistou a velha sentada num banco da pracinha perto da saída do seu bairro, com sacos e muitas sacolas ao seu redor, mexendo em todas elas. Então, seguindo seu instinto, voltou para casa e avisou sua esposa que a velha estava por perto e não era de modo algum para Marcela deixar aquela senhora entrar na casa deles e pegar o filho deles no colo. Ao voltar pelo mesmo caminho, Milton não viu mais a estranha senhora. E naquela noite, após Marcela fazer tudo, ela foi dormir. E em uma certa hora da noite, ouviu o portãozinho de madeira de sua casa se abrindo, pois ele rangia, e escutou alguém andando lá fora no seu quintal, que ainda não tinha muros, somente um cercado de madeira. Essa pessoa andou de um lado para o outro e Marcela ouviu como se alguém forçasse sua porta da frente e fosse até a porta dos fundos, que era de vidro com ferro. Com medo, Marcela se levantou e, sem acender as luzes, foi espiar. E olhou pelo vitrô do banheiro e viu um vulto passando. E em seguida alguém bateu na sua porta da sala, chamando por seu nome. Mas era uma voz estranha, não dava para saber se era de homem ou de mulher. Aquela pessoa chamou por 3 vezes e bateu também na porta. Marcela perguntou quem era e não obteve resposta, e tudo ficou em silêncio. Quando Marcela foi espiar pela janela, viu um vulto indo embora para o lado da rua, que ainda não tinha casas construídas. Após um tempo, Marcela acabou achando que talvez fosse um vizinho, que ela ainda não conhecia, e que esse vizinho novo foi até sua casa precisando de alguma coisa. E como a pessoa não voltou mais, Marcela resolveu ir dormir. Mas seu sono não durou muito, JP, pois Marcela acordou novamente na madrugada por volta de 3 horas da manhã, com muitos latidos e brigas de cachorros do lado de fora de sua casa, e percebeu que aquela bagunça estava na frente da sua casa. Mas alguém ou alguma coisa colocou os cachorros para correr. E Marcela percebeu que os cachorros não foram embora, mas ficavam latindo ao longe. E novamente alguém ou alguma coisa andou em seu quintal. E dessa vez forçou sua janela e deu aquela fungada que cavalos ou cachorros fazem para limpar as narinas. E seu bebê acordou resmungando e infelizmente começou a chorar. Então alguma coisa lá no quintal forçou as janelas e arranhou como se passasse algo de ferro nas janelas. E forçou as portas. Então, com muito medo, achando ser um ladrão, Marcela acalmou seu filho e deixou ele no berço. E foi até a cozinha e pegou uma faca. Mas viu um vulto alto e grande que saiu dos fundos da casa e foi até a frente de sua casa. E Marcela seguiu o vulto. Marcela foi para a sala e viu sua maçaneta rodar. Então Marcela gritou: "Quem é que está aí? Eu já chamei a polícia." A resposta foi um murro na porta de RP, que até as paredes tremeram. E aquele vulto estranho ficou parado em frente ao vitrô da sala. E Marcela percebeu que era realmente algo grande e estranho, e não teve coragem de ver.
Aquilo rodeou a casa e forçou a porta de vidro. E quando Marcela acendeu a luz do quintal, aquilo deu um murro na lâmpada que estourou. E deu outro murro na porta de vidro, estourando a mesma. Então Marcela começou a gritar e seu bebê começou a chorar. Aquilo forçou a porta, então Marcela correu para o quarto e trancou a porta. Os cachorros voltaram de novo para a frente da casa e ficaram latindo e chegaram a avançar em alguma coisa. Mas graças a Deus, seus vizinhos da casa ao lado, que ficavam uns 15 metros da casa de Marcela, ouviram seus gritos e saíram para ver o que era. E viram alguém ou alguma coisa correndo para os fundos da casa de Marcela. Por medo, Marcela passou o resto da noite na casa desses vizinhos, só voltando para sua casa pela manhã. Ao chegar em casa pela manhã, Milton viu o que aconteceu e avistou todo o estrago em sua casa. Viu a janela do quarto arranhada, a porta de vidro quebrada e por muito pouco a fechadura não foi arrombada. Então, naquela manhã, ele nem descansou. Chamou o chaveiro para trocar a fechadura, o pedreiro vizinho para fazer 2 buracos, um de cada lado da porta, e colocar 2 ganchos de ferro para sustentar uma barra de ferro para proteger a porta. E o mesmo foi feito na porta da frente. Naquele dia, Milton não dormiu e mesmo assim teve que ir trabalhar. E sua esposa e seu filho foram passar a noite na casa dos vizinhos, que ofereceram ajuda. Milton, no fundo do seu coração, achava que aquilo era coisa daquela velha senhora que talvez queria roubar sua casa. Então Milton decidiu que antes de voltar para casa na manhã seguinte, rondaria o bairro. E o fez, mas não viu aquela velha senhora estranha. Na noite seguinte, ao ir trabalhar, Marcela disse a Milton que iria dormir em sua casa, pois o susto já tinha passado. E quando Milton saiu para trabalhar, ele avistou a velha senhora estranha no meio do caminho e resolveu ir conversar com ela. E perguntou a ela se fora ela que tinha ido em sua casa e tentado invadir sua casa. Olha, JP, foi a pior coisa que Milton já fez na vida. A mulher o insultou e falou diversos palavrões, dizendo que a mulher de Milton tinha convidado ela para ir em sua casa e que ela não devia satisfação nenhuma para Milton. Então Milton perdeu a compostura e xingou a velha senhora, dizendo: "Sua velha fedida, safada e sem vergonha. Se você pôr os pés na minha casa de novo, eu te quebro no pau e chamo a polícia." Então a velha começou a dar gargalhadas e falou: "Você não é homem para encostar um dedo em mim." Milton, nervoso, a xingou de velha suja, ordinária e rapariga. E quando Milton já estava indo embora, a velha tirou uma pedra em seu carro, rachando o espelho retrovisor do carro. Como Milton já estava atrasado para ir trabalhar, não fez nada contra a velha. E naquela noite, em seu trabalho, por volta da meia-noite, o colega de trabalho de Milton chamou ele pelo rádio e disse que tinha uma coisa muito estranha na portaria dos fundos do depósito. E quando Milton foi lá ver o que era, levou um susto, pois avistou alguma coisa nos fundos do depósito, na rua, no meio da escuridão, com 2 olhos vermelhos feito fogo. Milton e seu colega não conseguiram identificar o que era, pois aquilo era algo negro e como a iluminação na rua era precária, não dava para ver direito. Mas uma coisa era visível para Milton e seu colega de trabalho: aqueles olhos vermelhos que os fitava fixamente. Os dois ficaram com medo, achando que fosse uma assombração. Porém, quando o colega de Milton foi buscar uma lanterna para ver o que era, aquilo que estava lá na escuridão roncou e grunhiu. Eles apenas viram que era um bicho negro com pelos, mas o susto foi maior do que a curiosidade. E aquele bichão correu de um lado para o outro em frente ao portão. E para desespero de Milton e seu colega de trabalho, o bicho subiu numa árvore próxima do portão e pulou o muro para dentro do depósito. Eles ouviram algo pesado caindo no chão.
Sendo assim, Milton e seu colega de trabalho correram e se trancaram na guarita. Aquele bicho parecia um cachorro bem grande e estranhamente roncava, feito um porco, GRP. O animal rodeou a guarita deles, colocou o focinho debaixo da porta, cheirando o ar e rosnando muito, mas não os atacou. Apesar de arranhar muito a porta da guarita. Eles chamaram a polícia, pois não estavam trabalhando armados, e a polícia demorou para chegar. Após um tempo, depois de revirar o lixo e diversas caixas, o bichão subiu no muro e pulou para a rua. O colega de trabalho de Milton falou para ele: "Vale-me Deus, eu acho que essa desgraça é um lobisomem, pois cachorro normal não pula muro não, e não tem duas bolas de fogo na cara. Aquele bicho ou é lobisomem ou é o diabo, Milton." Aquela noite foi difícil. Eles não fizeram ronda de medo do bicho voltar. E pela manhã foram embora. E ao chegar em casa, Milton encontrou seus vizinhos em frente à sua casa. Levou um susto e desceu correndo do carro. Sua esposa e seu filho tiveram uma noite difícil, JP. Na madrugada, alguma coisa voltou a rondar sua casa e forçar as portas e brigou com os cachorros da rua até matar um deles. Graças à barra de ferro que Milton mandou colocar nas portas, seja lá o que fosse o ser que atacara a casa de Milton, não conseguiu entrar. E novamente todos os vidros da porta da casa foram quebrados. E a salvação foi um vizinho que ouviu os gritos de Marcela. E o homem deu tiros para cima e viu alguma coisa ou alguém correndo para o mato. O homem disse que a pessoa devia estar usando uma fantasia para assustar as pessoas, pois parecia um macaco ou um monstro de filme de terror. E para ele talvez fosse um jovem pregando peças, e por isso só atirou para cima. Mas aquilo estava longe de ser uma peça, minha amiga GRP. Milton contou à sua esposa Marcela o que aconteceu com ele no trabalho e chamou a polícia, que muito pouco ou nada fez. Segundo os policiais disseram, tratava-se de uma tentativa de invasão, um roubo, e que o cachorro morto foi devido à briga dos cães. Milton então teve que ir à cidade comprar uma porta nova de madeira forte e pesada. Como era ainda de manhã, deixou sua esposa e seu filho sozinhos e foi resolver os problemas. Marcela, depois de cuidar do filho pequeno, o deixou dormindo na cama, trocou sua fralda, que estava suja, e colocou a fralda no tanque e foi cuidar dos afazeres. Quando de repente ouviu seu filho chorando muito alto, e quando foi ver, deu de cara com a velha na janela olhando para o seu bebê fixamente. A velha senhora nem percebeu que Marcela entrara no quarto. Então Marcela perguntou àquela senhora o que ela queria ali. E foi aí que a velha senhora disse a Marcela que tinha ido ver o filho dela. Marcela não gostou e pegou seu filho nos braços para acalmá-lo e mandou aquela senhora ir embora dali, pois seu marido estava em casa e não gostava de gente estranha. Ouvindo isso, a velha senhora estranha falou para Marcela: "Não seja mentirosa, eu vi o seu marido saindo de carro." Marcela, já irritada, disse à velha senhora: "Não importa, meu marido não quer ver a senhora aqui. A senhora ofendeu ele e ainda por cima tacou pedra no carro dele. Vá embora." A partir daquele momento, GRP, a velha mostrou sua verdadeira face a Marcela, dizendo: "Se você não quer que eu venha mais aqui, me dê o menino. Se você me entregar o menino, eu vou embora e não volto mais. Lembre-se, você prometeu dar ele para mim." Marcela então disse à velha senhora que tinha apenas brincado com ela. E além do mais, na brincadeira, Marcela disse que daria o filho a ela quando ele estivesse com 18 anos. Marcela não tinha dito nada que entregaria a criança agora. Então a velha a xingou e a ofendeu, dizendo: "Sua vagabunda, filha do demônio, você não sabe com quem está brincando. Me fez de besta? Você vai me dar seu filho, sim.
Você disse que ia me dar e vai me dar, sua cadela de rua. Marcela começou a discutir com a velha, e a velha deu a volta e foi para a porta do fundo, que estava aberta. E Marcela então falou que iria chamar a polícia. A velha gritou diversos palavrões e, segundo Marcela, começou a babar e ficar vermelha de nervoso. Marcela, com medo, deu as costas e foi para o quarto se trancar com seu filho. Mas a velha rapidamente entrou na casa e segurou Marcela pelos cabelos e começou a bater nela. Marcela, tentando defender o bebê, ficou de costas para a velha. E a mulher deu vários murros em Marcela, puxando o seu cabelo, chegando a arrancar um chumaço do seu cabelo. Marcela, tentando entrar no quarto, empurrou a velha, que a mordeu no braço e nas mãos. Então, Marcela começou a gritar, e seus vizinhos vieram e colocaram a velha para fora, que saiu enlouquecida falando que ia matar a Marcela, que era uma prostituta e que tinha roubado seu filho. Os vizinhos ficaram com Marcela até o seu marido Milton chegar, e somente depois que Marcela se acalmou, ela percebeu que a fralda suja do seu filho tinha sumido do tanque. A velha levou a fralda com as fezes do seu bebê GRP. A porta foi trocada e Milton não foi trabalhar naquela noite. Ficou com sua família, mas não dormiram bem, nem seus vizinhos. Alguma coisa perturbou a noite toda os cachorros do bairro até amanhecer o dia. E pela manhã, quando Marcela foi fazer café, viu a velha senhora no meio do mato, olhando para sua casa. Ela avisou ao seu marido Milton, que foi atrás da velha senhora com um pedaço de pau. Mas a velha já tinha sumido no meio do mato. Já sem paz e muito preocupado com a situação, Milton não foi trabalhar novamente naquela noite, e fez bem, pois alguma coisa rondou sua casa fazendo barulho no quintal. E pela manhã, ao sair, Milton viu um cachorro morto todo estraçalhado no alpendre de sua casa e sangue do animal passado pela parede. Seu vizinho falou para Milton tomar muito cuidado, pois ele e sua família estavam sendo perseguidos por alguma coisa maligna. E todo cuidado ainda era pouco, pois já fazia várias noites que o seu vizinho via um vulto negro rondando sua casa. Então Milton resolveu ir à polícia, deixou sua esposa na casa dos vizinhos com o seu bebê e foi de carro para o centro da cidade. E no caminho encontrou um amigo que uma vez ele salvou de ser preso, pois seu amigo era dono de uma biqueira na cidade. E começou a conversar com seu amigo e contou sobre os problemas sérios que ele estava passando. E seu amigo então falou para Milton que iria ajudá-lo, pois a polícia não iria fazer nada. Milton andou pela cidade de carro com seu amigo para encontrar a tal velha, mas não conseguiu. Então seu amigo falou que ia mandar seu primo e seu irmão para a casa de Milton para que eles tomassem conta da sua família, enquanto Milton trabalhava à noite. E os rapazes iam munidos de calibre grosso GRP. E se essa velha maldita aparecesse com algum vagabundo, ia levar tiro na cara. E assim foi feito. O amigo de Milton, apelidado de Chico Facão, mandou seu primo e o seu irmão fazerem guarda na casa de Milton, à noite enquanto Milton trabalhava. E durante 3 noites foi tudo bem. Os rapazes iam embora quando Milton chegava. Achando que não ia mais acontecer nada, Milton agradeceu a ajuda e não queria mais atrapalhar a vida dos rapazes. Mas o seu amigo Chico Facão, que não era bobo e nem inocente, falou para o Milton que ia montar guarda a semana toda e dessa vez ia ficar com seu irmão dentro da casa do Milton e não na rua dentro do carro, pois isso espantava a velha bandida e seus comparsas. Então o plano foi armado. Chico Facão veio com seu irmão e parou o carro longe e vieram a pé e ficaram dentro da casa de Milton. Milton foi trabalhar e eles ficaram com sua esposa em silêncio.
como se somente Marcela e o bebê estivessem em casa. E à noite, Marcela apagou as luzes e foi dormir. E eles ficaram na sala vendo televisão. Quando chegou a madrugada, por volta de 2 horas da manhã, começaram a ouvir muitos latidos e barulhos. Algo se aproximava da casa pela parte dos fundos e ouviram alguma coisa rondando a casa, fungando e soltando uns grunhidos. Então Chico Facão e seu irmão já ficaram espertos e viram um vulto passando em frente ao vidro da sala, rodeando a casa. Eles então abriram a porta da sala em silêncio e saíram rodeando a casa, mas nada viram. Apenas cachorros latindo muito no fundo da casa, alvoroçados. Olharam para todos os lados e nada. E foi aí que o vizinho do lado gritou para eles: tem alguma coisa em cima do telhado. Quando eles viram e olharam para cima, tinha um bicho preto enorme de olhos vermelhos na ponta da laje da casa, pronto para dar o bote. Quando o Chico Facão apontou a pistola para o bichão correu para a frente da casa. E eles foram atrás do bicho. E o bicho não teve como pular na rua por causa da matilha de cachorros que estava em frente à casa. Chico Facão jogou um tijolo e o bicho rosnou e correu para o fundo de novo e conseguiu saltar da laje da casa. Mas se enroscou na cerca de madeira e os cachorros avançavam e começaram a brigar com aquele bicho. E Chico Facão e seu irmão se assustaram quando aquele bicho, que parecia um cachorro deformado, ficou em pé e começou a bater nos cachorros que eram jogados longe. E quando levavam um tapa do bicho, saía sangue com pedaços de carne dos pobres animais. O bicho saiu correndo e Chico Facão foi atrás. Seu irmão ficou tão assustado que ficou em choque, sem sair do lugar. Chico Facão contou que aquele bicho era um filho do diabo ou da desgraça, de tão feio e fedorento que era. Corria com a cara arrastando no chão. Os cachorros foram atrás e quando o bicho ficou em pé novamente e rosnou, os cães recuaram e o bicho olhou para Chico Facão e parece que sorriu, pois abriu toda a boca mostrando os dentes e veio para cima do Chico Facão. E Chico Facão, sem bobear, deu 5 tiros no lombo do bichão, fazendo os cachorros todos saírem correndo chorando. E o bicho deu um grito como se fosse de gente e rolou no chão de um lado para o outro e ficou rodopiando no chão, que fez até a poeira levantar. Aí sim o bichão saiu correndo torto, caindo de um lado para o outro e entrou no meio do mato. Uivou muito, acordando os vizinhos. O irmão do Chico Facão ficou paralisado. Seu irmão xingou ele de frouxo e bunda mole e deu uns tabefes nele, que logo voltou a si. Na bagunça, os vizinhos saíram para fora e um dos vizinhos disse que chamou a polícia. Então Chico Facão e seu irmão tiveram que ir embora, mas falaram para Marcela que iam avisar o Milton. A polícia veio, mas não encontrou nada e achou que o ataque talvez fosse de uma onça, mas o vizinho falou que aquela onça era um lobisomem. E o policial riu, falando que a pinga que o homem tinha tomado era das boas. Milton chegou em casa, mas graças a Deus estava tudo bem. E desde aquele dia nunca mais ninguém viu a tal velha ou o bicho estranho. Chico Facão disse a Milton que aquele bichão não era deste mundo, um bicho que ninguém conhecia, e que ele também acreditava que aquele bicho era um lobisomem, ou amando da velha, ou talvez a própria velha era o bichão. O fato é que depois desse dia se teve paz, mas nunca ninguém encontrou o corpo da velha e não se sabe se ela morreu ou apenas se feriu e sumiu. A verdade é que Milton e Marcela sempre tiveram medo da velha voltar, ou para buscar o filho deles ou querendo vingança. Depois disso eles tiveram outros 2 filhos e até hoje vivem no mesmo lugar, JP, totalmente urbanizado e com várias pessoas e casas.
Mas não há uma só noite que eles não sentem um pouco de medo. E por causa disso, Milton parou de trabalhar à noite para proteger sua família. Uns tempos depois do ocorrido, numa cidade vizinha em Lins, teve boatos de aparição de lobisomem no sítio. Então a paz nunca foi completa, pois eles temiam que o lobisomem que apareceu em Lins pudesse ser o mesmo que atacou a casa deles. O mal não brinca em serviço, minha amiga GRP. Por isso é sempre bom ficar atento para não cair nas suas artimanhas. Obrigado, minha querida amiga GRP, por contar o relato de Milton e Marcela sobre o sofrimento que passaram nas garras de um maldito lobisomem. Abraço, sucesso e muita paz a você e a toda a família do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Fiquem com Deus. Fernando Aparecido da Silva. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito adorável Fernando Aparecido da Silva, que muito gentilmente me coletou mais um maravilhoso relato para o meu canal. A você, meu amigo querido, um treva beijos. O treva salve de hoje vai para Linda Flor e suas lindas filhas Lele e Rafa, Rita Casabona, Cristiane Neve e sua linda filha Yasmin, rainha do milkshake, Sandra Abreu, Iracema Silva, Giane Anne, Adriana Batista, Ed Arrepiar, Rita Cavalcante, Robson Martins, Johanne Alicia, Evaldo Ribas, Rosemary, do Céu Cândido, Carla Santos, uma família muito irada, Ricardo Fragoso, Madeleine, Janaína Soares, Cláudia Maciel, Paulo Coração Vazio, Marcos Souza, Gabriele Nascimento, Ivete Fagundes, Patrícia Galdino, Nilce do Lago, Turma da Jacutinga.com, Pantera, Suzane, Naira, Valnei, Lucas Kutener, Mari Lúcia da Silva, Márcio Matoso, Silmara Santos, Maria Galbo, Rose Pires, Júlio César Silva, Ana Rita Santos Lopes, Tânia Lopes, Flavinha Araújo, Paulo Moraes, Solineide Oliveira, Lígia Alves, Fátima Zanin, o Alisson Santana Campos, Márcia Teutônio, Josué de Oliveira, Juliana Rodrigues, Leonardo Venerkin, Letícia Carvalho, o Wilson Ataíde, Rosana Paiva, Consuelo Evelyn, Sabrina Brina, Rose Gomes, Maria Antônia Oliveira, Lilian Margarete, Renan Rabelo, Peter Arruda, Márcia Ferreira, Shirley Zafalon, Felipe Daniel e sua esposa Delu Barrerito, Eliel dos Santos, Elizabeth Luz, Rodrigo Souza, meu amigo Blade, Viviane Cardoso, Jaqueline Majeski, Fernando Aparecido da Silva, Jailton Lindo, Sandra Oliveira, Ana Carolina Rodrigues, Onésimo Gonçalves, Julimar Aparecido, Professor Negrão Alves, Cigana do Oriente, Ivonete Silva, Paulistano Paulista, Alex Cavaleiro de Leão, Teus Tetel, Tamires Rodrigues e seu filho lindo Gabriel, que fez aniversário semana passada, parabéns ao Gabriel, Moisés Filho, Flávio Júnior, Paulinha Cíntia, Formiguinha do Mel, Rose Fernandes, Ricardo Ragner Rodrigues, Cristiane Onofre, Érico Bastos, Amerita Goed, Luiz Fernando, Keila Cristina, Dirlene, Karina Estrelinha, Edson Magalhães, Safira Dragon, Elizabeth Lima, Beto Pulga, Francisco Buck, Ronald Hilário, Denise Leão,
e Kaique Francisco. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está a GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto trava-beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.